A gente vai ouvir agora o irmão Breno Júnior, né? Obrigado. Dar uma boa noite a ele e passar a palavra para o irmão. Obrigado. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de retornar a esta casa abençoada, dar os parabéns, não é, aos trabalhadores da casa, à direção, ao público, que tem aqui nessa cidade esse ponto de luz tão significativo, tanto para nós encarnados, quanto para os nossos irmãos desencarnados. A espiritualidade superior tem nos dito com alguma frequência que para a espiritualidade pouco importa o tamanho físico da casa espírita. Isso não tem importância. Mas o mais significativo e importante é o modo como se conduz a casa, com amor, com responsabilidade, não é? Com esse interesse efetivamente servir ao próximo. E essa casa é um exemplo disso. Então a gente dá os parabéns a todos nessa data tão significativa. A palavra família tem sua origem no latim fâmulo, significando escravo doméstico. A palavra foi criada na Roma antiga para designar aquele grupo formado por pessoas de mesma consanguinidade, os agregados e os escravos. E esta família era a família pelos laços materiais. Quando Cristo chega até nós, ele vai nos apresentar um outro tipo de família, as famílias pelos laços espirituais. Em várias oportunidades o Mestre nos mostra essa família. Se aquela primeira família, formada pelos laços materiais, tem como grande fundamento a materialidade, essa família trazida pelo Cristo tem como fundamento a amorosidade que une as pessoas. E o Cristo irá nos dar exemplos em toda a sua missão. Então nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 15, aquela passagem que o Cristo está chegando à cidade de Cafarnaum, uma das menores cidades da Galileia, formada basicamente por pequenos agricultores, por pescadores. O Cristo entra na cidade, acompanhado de grande multidão, quando ele vai ter a casa de Simão Pedro, aquela casa simples e singela. Ele entra na casa, acompanhado de seus discípulos mais próximos, enquanto o povo fica lá fora. E o Cristo está orientando os seus discípulos. Quando alguém vem lá de fora, irá dizer: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem lhe falar. Como Cristo veio para nos ensinar, ele vai fazer a primeira indagação sobre o conceito de família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por óbvio que ele sabia que Maria era sua mãezinha, que lá estava, aqueles que chamavam de irmãos também lá estavam. Mas no momento que ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está dando esse outro conceito de família. A família é formada a partir da amorosidade que une as pessoas. Ao finalzinho da sua missão, quando ele está lá no Gólgota sendo crucificado, ele irá olhar ao redor, poucas pessoas, algumas mulheres, e bem à sua frente está a sua mãezinha, ao lado de João, o evangelista. E ele, para reafirmar essa ideia de famílias pelos laços espirituais, irá dizer para sua mãe: mãe, eis o teu filho, meu filho, eis a tua mãe, reafirmando o conceito de família pelos laços espirituais. Conceito este que Allan Kardec irá desenvolver de um modo bastante amplo no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai Pai e Mãe, no item 8º. Ali Kardec irá reafirmar essa ideia de que as famílias pelos laços materiais muitas vezes já se desfazem na vida presente, porque são formadas por interesses materiais. Já as famílias pelos laços espirituais se consolidam no tempo e no espaço, porque são formadas pelo amor que une as pessoas. E Allan Kardec vai mais, ele vai dizer que essas famílias pelos laços espirituais, elas são formadas não só pelos indivíduos que estão dentro do mesmo lar, mas às vezes a gente encontra pessoas fora do nosso lar, que a gente olha para a pessoa, a gente tem tanta aproximação, tanta sensibilidade com aquela pessoa,
que a gente pensa assim, ó, parece que eu me dou bem melhor com essa pessoa do que com aquela outra lá em casa. Às vezes a gente encontra essa pessoa no centro espírita, às vezes a gente encontra no ambiente de trabalho, na sociedade em geral. Então são esses nossos familiares pelos laços espirituais. Allan Kardec também irá lembrar que essas famílias pelos laços espirituais são formadas por indivíduos que estão reencarnados aqui, mas também por familiares nossos que estão na espiritualidade. Então é muito comum à noite ocorrer no momento do sono aquilo que Kardec chama de emancipação da alma. O corpo repousa e o espírito vai ter a dimensão espiritual, e lá ele se encontra com essa pessoa querida do seu coração. Daí no outro dia a pessoa acorda com uma certa saudade, uma nostalgia que ela não sabe bem de onde vem, mas vem justamente dessas aproximações que ocorrem na dimensão espiritual. Então, o grande objetivo de estarmos aqui é desenvolvermos essa capacidade de formar as nossas famílias a partir das famílias pelos laços espirituais. E o espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, num livro extraordinário chamado Desafios da Vida Familiar, irá dizer que a família é o grande ambiente pedagógico para que a gente aprenda a amar. É ali, naquele cadinho doméstico, que a gente aprende a amar, para depois sair para outros ambientes, para outros locais. Então essa família vai se estruturando no tempo e no espaço. Tanto é assim que Allan Kardec, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão 775, irá indagar os nossos irmãos superiores perguntando qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E aí a gente vê que Kardec é tão extraordinário, porque normalmente no Livro dos Espíritos, a gente vai ler a pergunta e estudar a resposta. Mas Kardec é tão extraordinário que a gente pode estudar a pergunta e estudar a resposta. Essa é uma das questões, a 775. Então vamos estudar a pergunta primeiro, para depois estudar a resposta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os Espíritos respondem, haveria uma recrudescência, um aumento do egoísmo. Então a gente vê, vamos estudar a pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que seria o relaxamento dos laços de família? É nós não agirmos na família como nós deveríamos. Nós agirmos com egoísmo, a gente está relaxando. Porque a lógica da família é a gente pensar no outro. A gente pensa primeiro na esposa, nos filhos, para depois pensar em nós. Esse é o relaxar. É nós não agirmos dentro da família de acordo como nós deveríamos. Mas tem uma outra palavrinha, sociedade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E quem é a sociedade? Porque quando a gente pensa em sociedade, parece que é algo distante de nós. Mas quem é a sociedade? Estou perguntando para vocês. Nós, a sociedade, somos nós. Cada um de nós é a sociedade. Então a gente pode perguntar assim, ó, qual seria para nós o resultado do relaxamento dos laços de família? Haveria um aumento do egoísmo. Então a família é o ambiente onde a gente aprende a ser menos egoísta. E se a gente é menos egoísta, a gente progride. Sendo menos egoísta, a gente progride. Interessante que tem uma questão mais adiante, a 785, que pergunta assim, ó, se a 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Haveria uma recrudescência do egoísmo. E a 785, assim, ó, qual o grande obstáculo ao progresso? E o que é que os Espíritos respondem? O egoísmo. Estão vendo a similitude? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Haveria um aumento do egoísmo. Qual o grande obstáculo ao progresso? O egoísmo. Então é dentro da família que a gente se torna menos egoísta. Então a gente progride. A família serve também para isso. Eu sei o que vocês estão pensando agora, mas alguém está pensando assim, mas Breno, tu tens certeza que aquela turma lá de casa me ajuda a ser menos egoísta? Tenho certeza. E vou dar exemplos para vocês. É aquela turma lá mesmo, né, que me ajuda a ser menos egoísta. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós reencarnamos aqui na Terra
E a gente lembra que nós reencarnamos num local que é um planeta ainda de provas e expiações. Portanto, cada um de nós que está aqui, invariavelmente, nós temos algumas mazelas morais. Nós reencarnamos com essas mazelas. Mas aí nós chegamos numa determinada idade, né, que a gente começa a chegar na idade do namoro, do conhecer o outro e de casar. E olha que legal que Deus fez conosco, ó. Quando nós estávamos nos mundos primitivos, nós passamos por lá, a gente tinha dezenas de companheiros, porque a gente vivia como animais. Mas aí veio o progresso, veio a evolução. Quando a gente chega na idade de namoro para fazer a conjugalidade, nós só temos que escolher uma pessoa. E olha o que Deus fez de bacana. Ele deu 7 bilhões de pessoas no planeta, a gente só tem que escolher uma. Olha que bacana, hein? 7 bilhões, a gente pode ter opções assim intermináveis. São 7 bilhões de pessoas, a gente só tem que escolher uma. Que bacana, né? Que Deus fez isso. E por que Deus fez isso? Para que não ocorra aquilo que às vezes pode ocorrer, não em outras, aqui em Guaíba eu sei que não ocorre, mas em outras cidades ocorre assim, a pessoa escolheu tanto e depois começa a dar aqueles probleminhas, né? A pessoa disse, mas tanto que eu tive para escolher logo essa criatura. Por isso que Deus dá a possibilidade de 7 bilhões. São opções, né? Bastante opções. E daí a gente começa a escolher, olha, escolheu. 7 bilhões de pessoas, você escolheu uma só. E olha que interessante que acontece. Aquele que só dorme com ar-condicionado no 15, né? Escolheu aquela outra pessoa que dorme com 3 cobertores, 7 bilhões de pessoas, né? Aquele que o frio está lá na Argentina, ele é calorento, a companheira está ali com frio já, que nem chegou aqui ainda, mas já está com frio. Ou aquela pessoa, são 7 bilhões de escolha, mas aquela pessoa que só dorme no mais completo breu na escuridão, escolhe aquela que só dorme com a televisão ligada. 7 bilhões de pessoas, né? Por quê? Porque nós não escolhemos muitas vezes de acordo com aquela condição que a gente faz previamente a ideia. Não, vou escolher essa pessoa com essa característica. Não, a gente escolhe de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, o nosso companheiro, a nossa companheira, vem para nós de acordo com a nossa necessidade evolutiva, né? Então, muitas vezes, vai ocorrer esses casos. Daí a gente vê aquela moça, né, que se casa com aquele brutamontes, ela sensível, né, pessoa meiga, educada, casa com um camarada daquele modo. Ou então ele, né, um homem gentil, educado, casa com uma acelvajada daquela, né? Porque nós necessitamos daquele tipo de pessoa junto de nós. É esse tipo de pessoa. E daí a gente vai começar a pensar que a gente está na família para aprender a evoluir, para ser menos egoísta. E daí o que ocorre? A gente normalmente tem filho, casa e tem filho, normalmente, né? E a gente lembra que este filho que veio, ele também está no mundo de provas e expiações, portanto, ele também tem mazelas morais. Normalmente acontece isso. E a gente já tendo noção disso, o que a gente vai fazer? Desde cedo a gente vai usar uma palavrinha que quem tem filho deve ter usado bastante, né? Não, aí não, não faça isso. Não, reparte com o teu irmão. Não, se tem um psicólogo entre nós, ele vai dizer assim, mas dizendo tanto não, tu vai traumatizar a criança. Não tem problema, depois a gente tem tempo para destraumatizar. O importante é nós orientarmos o nosso filho. E daí então, todos nós vamos crescer neste ambiente familiar, que vai nos ajudar a ser menos egoísta, portanto vai ajudar a que a gente possa evoluir. Vou dar exemplos para vocês. Vocês certamente conhecem, não é? Aquela situação assim de aquele lar com dificuldades econômicas, né? Tem pouca comida. Daí a mãe faz a comida para os filhos
ela não come nada, os seus filhos comerem e ela está feliz. Ela está feliz porque os filhos teve comida para os filhos, ela não comeu nada. O que é isso? Ela está saindo de dentro dela em favor dos filhos. Portanto, ela está sendo menos egoísta, né? Pensando antes nos filhos do que nela própria. Tem outro exemplo bem legal que eu gosto de ver como a gente acaba sendo menos egoísta. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de ir no supermercado fazer compra com pouco dinheiro. É uma experiência bem interessante. A gente vai fazer compra no supermercado com pouco dinheiro. Porque se a gente tem que fazer compra e tem pouco dinheiro, a gente tem que priorizar, né? Tem que comprar aquilo que é prioridade. Mas não para a família que ainda imatura não está nesse nível de sair de dentro dele em favor do outro. Essa família imatura que ainda é egoísta, como é que ela faz? O homem tem que ir no supermercado, ele tem pouco dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai no supermercado, ele vai comprar a carne, a linguiça e o carvão. Agora o resto não vai dar para comprar nada. Isso tem que dar, né? Se é ela que vai no supermercado com pouco dinheiro, o que ela vai pensar? Bom, eu vou comprar o shampoo, o Dove, o creme para o rosto, o creme para a mão, o creme para o corpo. Mulher gosta de creme, né? Vou comprar isso, agora o resto não vai dar para comprar, né? A criança, o filho, o que vai querer? Bom, é o chocolate, a Coca-Cola e o Danone, né? Essa família egoísta pensou nela, mas na medida que a família for crescendo, for evoluindo, ela começa a sair de dentro dela em favor do outro de casa. Então ela pensa antes no outro do que nela própria. Daí vai chegar um ponto que ele vai no supermercado fazer compras, continua com pouco dinheiro, ele vai fazer assim, vai comprar algo para ela, para a esposa, algo para o filho, e não vai dar para comprar nada para ele, mas ele vai ficar feliz, porque conseguiu comprar para o outro. Ela, né, vai no supermercado também com pouco dinheiro, ela vai comprar algo para o filho, algo para o esposo, não vai dar para comprar nada para ela, mas vai ficar feliz. Por quê? Porque ela saiu de dentro dela e está pensando antes no outro do que nela própria, né? Um outro exemplo, uma outra observação bastante interessante que a gente costuma fazer nesses casos, é a gente ter o cuidado, né, de tratar melhor os nossos familiares. Então vamos tratar os nossos familiares como se fosse visita, né? Vocês já perceberam como visita a gente tem mais paciência, a gente é mais amoroso, a gente é mais cuidadoso. E isso às vezes dentro de casa a gente vai perdendo. Então o que a gente vai fazer? Né? Na prática, o que a gente faz? Daqui a pouco termina a palestra, não tem mal que dure sempre, uma hora a palestra termina, né? A gente vai para casa, chegando lá em casa a gente vai jantar. Então, reunido lá ao redor da mesa para jantar, e a gente vai tratar o nosso familiar como se fosse visita. Então a gente faz assim, ó, por gentileza, poderia me passar o sal? Obrigado. A pessoa vai ficar, o nosso familiar vai ficar olhando assim, será que ele está falando comigo mesmo? Né? Mas eles vão percebendo que é com eles, por gentileza, me passe água, muito obrigado. Né? Eles vão estranhar, mas vai mantendo que logo, logo eles vão se acostumar com isso. Porque a gente tem que fazer isso. Um outro aspecto dentro da família que é importante é a gente ter um cuidado pessoal melhor. Por quê? Porque assim, quando a gente vem no centro espírita, quando a gente vai na sociedade de modo geral, a gente bota uma roupinha melhor, né? A gente se arruma um pouco, vai, enfim, né? E às vezes em casa, quando a gente chega, parece que a gente chegou dos mundos felizes para as cavernas, né? Porque a gente chega em 5 minutos, a gente se transforma. Coloca aquela calça que já era antiga na encarnação anterior, né? Aquela bermuda sem elástico, né? Aquele chinelo que tem que ter um prego embaixo, senão ele desmonta. Então tudo isso a gente vai fazendo e a gente não se arruma para aqueles que são mais significativos para nós, que são os nossos familiares, né? Então a gente tem que tomar consciência de que ali estão as pessoas importantes. Então a gente vai tomar essa consciência quando a gente chega em casa. Então quando a gente está indo para casa, né, antes de abrir o portão lá, a gente vai pensar assim, ó, aqui estão as pessoas mais significativas de todo o planeta. É aqui dentro. A minha responsabilidade maior está aqui dentro. Né? Daí a gente toma consciência. Porque a gente vai entrar, vai ver alguém atirado no sofá, sempre tem, né? Alguém lá atirado.
A gente vai dar boa noite, a pessoa nem vai responder, mas não tem problema, a gente está tranquilo ali. Então a gente vai dar o nosso melhor em favor da família. Essa família, ela se transformou ao longo do tempo, né? E quem tem um pouco mais de idade, o irmão Flávio até falou há pouco, alguns exemplos, né? Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar como eram as nossas casas há 40, 50, 60 anos atrás e como são as nossas casas hoje. Porque antigamente as casas eram assim, ó, tinha a sala de estar, que só tinha uma televisão em casa, ficava na sala, né? Daí começou a tecnologia a ficar mais barata, a gente até pode fazer uma palestra sobre tecnologia aqui, bem interessante. Mas há 40, 50 anos atrás só tinha uma televisão, ficava na sala, tinha um sofá, né? Ali tinha o quarto, né? O quarto e o quarto. O que tinha no quarto? Era a cama, o guarda-roupa e só praticamente, né? Então a gente chegava às 6 horas da tarde em casa, ia lá no quarto, colocava uma roupa melhor assim, né? Ia para a sala. A gente chegava às 7h30, ia lá no quarto, botava uma roupa mais confortável, ia para a sala. Chegava às 8 horas, o outro ia lá no quarto, mudava a roupa, ia para a sala. Então a sala era o local de encontro da casa. Lembram disso, quem é mais antigo? Mas a gente estava ali na sala, né? E daí tinha até uma mesa ali na sala, as pessoas faziam a comida, como a comida estava quentinha, todo mundo jantava junto, né? Mas daí começou a modificar a nossa sociedade, né? E daí então começou a ficar, nos tempos atuais, a sala, onde o sofá está lá, as almofadas estão lá e fica sempre lá, porque ninguém mais vai na sala, então fica tudo, não precisa nem ajeitar, fica tudo ajeitadinho lá. E daí tem a toca e a toca. O que tem na toca? Tudo que a gente precisa. Internet, televisão, tudo que a gente precisa está lá na toca. E daí o que acontece? Chega às 6 horas, vai para a toca e fica lá. Chega às 6h30, vai para a toca e fica lá. Chega um outro às 8, vai para a toca e também fica lá. E daí nós nos afastamos uns dos outros, dentro da nossa própria casa, né? E daí, o que aconteceu alguns anos atrás, poucos aí, eu acredito que uns 10, 15 anos, aconteceu um evento diabólico, o forno de micro-ondas. Porque agora esquentar a comida está uma barbada, cada um pode comer na hora que quiser. Antes tinha que fazer toda a comida quente, na hora, todo mundo comia naquela hora. Agora não, a gente vai no micro-ondas lá, é uma tranquilidade, né? Então isso nos afastou. E isso tem como repercussões, e aí a gente vê na área da psicologia, onde nós trabalhamos, não é? Repercussões extraordinárias, especialmente no estresse. O estresse hoje está atingindo até as nossas crianças. E aí a gente começa a perceber algo. Tem uma pesquisa feita no início do século XX, com um grupo de psicólogos, que esses psicólogos fizeram assim, ó. Eles queriam ver qual era o tempo que a criança tem de atenção, que mantém a atenção dela, né? E daí a gente vê assim, por que na escola formal lá do mundo, o tempo de aula é 50 minutos? Por que não é 10, 20, 30? Por que é 50 ou não é 70, 80? Porque esse grupo de psicólogos chegou à conclusão que a criança conseguia manter no início do século XX 50 minutos de atenção, por isso que a aula tem 50 minutos. Tá? A criança consegue fixar a atenção dela 50 minutos. Essa mesma pesquisa foi feita há 3 anos atrás por também um grupo de psicólogos, para ver se tinha havido uma modificação no tempo de atenção. E você sabe em quanto tempo a criança consegue manter de atenção atualmente? Se antes era 50 minutos, agora são 6 minutos. A criança consegue manter 6 minutos de atenção. E aí a gente vê uma ideia que a criança não gosta de escola. Ela adora escola, ela não gosta da aula. Ela não gosta da aula. Escola ela adora, é só a gente ir amanhã de manhã, bem cedinho, em qualquer escola, a gente vai ver eles correndo de um lado para outro, alegres, se abraçando. Daí dá o sinal, eles vão para a aula. E eles têm que ficar 50 minutos
observando o professor falar daquelas coisas interessantes, né? Os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas, né? O estudo das mitocôndrias, substantivo próprio e comum, não é? Ou a trajetória, analisar a trajetória da bala de canhão, tem tudo a ver com as nossas crianças, né? E aí, como a atenção delas é 6 minutos, elas vão fugir mentalmente. Elas começam a desenhar, começam a ir para sentar na cadeira e para baixo, quase da classe, né? Porque ela dispersou a atenção delas. E aqui na Terra é interessante, que tem portas feitas para as pessoas não entrarem, tem portas feitas para as pessoas não saírem. As portas para as pessoas não entrarem é de teatro, cinema e futebol. Agora, as portas para pessoas não sair é penitenciário, hospício e escola. Não tem como sair, tem que esperar lá, né? Daí elas fogem mentalmente. Então, nós vamos perceber que esse ritmo de vida que acaba nós levando aqui na Terra faz com que, efetivamente, as nossas crianças sejam as mais comprometidas. E aí a gente traz uma estatística altamente preocupante. O número de suicídios de jovens e crianças na última década triplicou no mundo. Será que a família tem algo a ver? Tem tudo a ver com isso. Triplicou o número, né? Será que a televisão, os meios de comunicação têm a ver? Tem a ver. E aí a gente vê um outro fato importante, que foi feito também uma pesquisa para ver o número de horas que as crianças ficam assistindo televisão, né? Dos 2 aos 4 anos, na média, a criança assistiu 2.000 horas de televisão. Dos 2 aos 5 anos, quando elas vão para a escola, elas assistiram 5.000 horas de televisão. E a gente observa, né, o que eles viram na televisão. Viram, né, desenhos por óbvio, mas viram também novelas, propaganda, violência, queda das torres gêmeas, né, jogos de futebol, enfim, tudo isso elas viram e acabam se comprometendo a formação das nossas crianças. Então nós vamos observando que efetivamente é dentro da família que nós vamos criando aqueles laços mais destacados, né, de amor, de fraternidade, de entendimento junto das pessoas que estão conosco. É dentro desse ambiente. Joana de Ângeles, pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, irá observar que cabe à família, né, interagindo entre os seus componentes, chegar a um patamar evolutivo mais adequado. É dentro dessa família. Então, o convite que a gente faz, não é que a gente efetivamente possa se dar conta disso, para efetivamente lá dentro fazer o nosso melhor com muito amor e muita responsabilidade. Muita paz a todos. Bom, irmãos, com essa palestra maravilhosa do irmão Breno Júnior, né? A gente então chega ao fim dessa comemoração aqui, desse encontro, mas sem novamente agradecer demais a presença de todos. Antes a gente gostaria de conversar um pouquinho, chamar todos aqui. Para encerrar aí. Vamos chamar todos aqui para fazer o encerramento conosco. É o pessoal da casa aqui, né? Aparecer para a gente fazer junto, então. Agradecer realmente a presença de todos que vieram aqui, que puderam usufruir dessa palestra maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado. Vou mais pra cá. Ah. Pode ficar, irmão.
a gente foca lá na pessoa.